também para ver a promessa se cumprir, porque a promessa está sobre a vida do seu pai. Só que a Bíblia diz que Terá tem 2 filhos, além de Abrão, Naor e Arã. E a Bíblia diz que ele perde o filho por nome de Arã. E isso vai mexer na estrutura emocional, na estrutura psicológica da vida de Terá, ao ponto que quando ele chega na terra, na cidade de Arã, a Bíblia diz que ele não consegue mais sair daquela cidade, porque quando ele chega naquela localidade, é verdade que o nome da cidade carrega o nome do filho que ele havia perdido. E quando ele chega na cidade, parece que vem trazendo à sua memória a perda do seu filho. E cá para nós, quem é que nunca perdeu alguém? Quem é que nunca perdeu um familiar? Quem é que nunca perdeu um amigo? Ao ponto que as suas estruturas emocionais, psicológicas e até mesmo espiritual não foram abaladas. Perceba que Terá perde o filho e a promessa está sobre ele, mas ele não consegue desvencilhar da perda. Deus me trouxe aqui no encerramento desta campanha para dizer para vidas que entraram aqui, e Deus vai falar com pessoas de forma específica. Você tem a promessa, mas se você não conseguir se desvencilhar das perdas, e perdas fala do nosso passado, perda muitas vezes arremete aquilo que ficou para trás. Terá não consegue sair do passado, porque todas as vezes que ele tenta sair, a cidade ecoa o mesmo nome do seu filho que partiu. E a Bíblia diz que Terá vive 250 anos ao todo em Arã, e ele não consegue sair de Arã em direção à terra de Canaã. A Bíblia diz que ele morre na cidade de Arã. E o que me chama a atenção é que muitas vezes pessoas têm a promessa, mas não conseguem vencer os muros que os cercam. Muitas vezes pessoas receberam do Abba Pai promessas que muitos olham e dizem: isso não vai cumprir, isso aqui cumprir na vida desta pessoa é impossível. Só é impossível se você ficar preso às perdas e ao momento, ao cenário, porque o cenário é de perda, o cenário não é de festa, o cenário é de luto. E a Bíblia diz que Terá não consegue sair de dentro daquela cidade. E talvez você entrou por estas portas e o céu te fez promessas, e você não conseguiu até o dia chamado hoje sair do lugar que limita a sua visão. E desde o momento que você não consegue sair do lugar que limita a sua visão, as promessas podem não morrer, mas elas podem dar cabo, término na sua vida. E não é isso que os céus projetou para a sua história. Os céus projetou que quando vierem as adversidades, quando vierem os muros, quando vierem os desertos, os vales, você tenha vida com o grande Deus, ao ponto de conseguir
superar qual for a perda que você tiver, seja qual a circunstância que você estiver vivendo. Aquele que te fez a promessa não é filho do homem para que minta e se arrependa. Só que quem recebeu a promessa não conseguiu chegar aonde os céus queria que ele chegasse. E nós precisamos meditar nisso, porque pessoas melhores do que eu e você receberam promessas extraordinárias, mas não saíram do lugar. Pessoas que receberam promessas que nós ouvimos e que nós começamos a ver Deus fazer coisas extraordinárias. Pessoas que você viu Deus usar de forma surreal, sobrenatural, e você foi vendo o tempo passando e esta pessoa sendo vencida pelas batalhas, pelas perdas, pelos ventos, pelos desertos, e os muros não caírem, porque aquilo que é para Deus fazer, Deus vai fazer, mas aquilo que é para mim e para você fazer, Deus não pode fazer. A Bíblia diz que terá morte, só que está vivo Naô e Abraão. Parece, numa conjectura, para não ferir o texto, parece que eu vejo Abraão olhando para a perda do seu pai e para a perda do seu irmão, porque percebam que Abraão perdeu o irmão também, mas agora ele perde o pai, e ele precisa se posicionar para sair de Harã, para entrar na terra que manda leite e mel, para entrar na terra de Canaã. Perceba que se para Terá foi terrível, para Abrão se tornou muito mais difícil, porque ele não perdeu só o irmão, ele perdeu também a sua referência, ele perdeu o seu pai. Só que o que me chama a atenção é que este Abrão vai trazer para si, diante da perda. Existem pessoas que diante da perda vão ser amarrados pelas circunstâncias da vida, mas existem pessoas que diante das perdas vão reconstruir, vão recomeçar e vão edificar coisas novas, para que o nome do grande Deus seja glorificado. E parece que eu vejo Abraão olhando para a circunstância, olhando para o cenário e dizendo: o meu irmão partiu, o meu pai partiu, mas eu não vou morrer dentro dessa cidade, eu não vou terminar os meus dias nesta cidade. É Deus revelando a nós a resiliência de Abraão, que se tornaria o nosso pai na fé. A resiliência, e não se prender às coisas do momento, vão fazer Abraão chegar aonde Deus queria que o seu pai chegasse. Só que o que eu acho lindo dentro de uma conjectura é que Abraão diz: o meu pai não vai conseguir chegar, o meu irmão não vai conseguir chegar, mas eu estou me posicionando para pisar aonde o meu irmão não vai pisar, e aonde o meu pai não vai lá e otéria salvaganda.
seus pais não pisaram, aonde parte da sua família não conseguiu pisar. A promessa continua viva para que alguém da descendência dê sequência à promessa. Não é porque você perdeu alguém, não é porque a vida foi dura com você que você pode parar. Os muros não são eternos, uma hora ou outra eles terão que cair. Quais são os muros que estão cercando você? Quais são os muros que cercaram a sua casa? Quais são os muros que cercaram a sua família? Quais são os muros que colocaram como se uma porta fechada e disse para você: daqui você não passa, daqui você não avança? Abraão está olhando para as perdas, mas o que eu acho lindo é que ele não vai ficar preso nas perdas. Ele vai viver o luto, ele vai derramar as suas lágrimas, mas ele vai sair de Harã. Deus está dizendo a pessoas aqui: você precisa se levantar de Harã, você precisa se reconstruir dentro de Harã, você precisa recomeçar dentro de Harã, indo em direção às promessas de Deus sobre a sua vida. Você precisa se levantar diante das circunstâncias que estão dizendo para você: não tem como levantar, você está cercado pelos muros. E pessoas vivem muros diferentes. Alguns vivem muro de perda, outros vivem muros de incredulidade, outros porque não conseguem mais usar a sua fé, outros porque tinham uma vida no ápice espiritual e hoje não conseguem mais tocar os céus. Só que os céus não mudou ao seu respeito. Os céus continuam trabalhando ao seu favor, a favor da sua casa, a favor do seu casamento, a favor dos seus filhos, a favor das suas finanças, a favor dos seus sonhos, a favor dos seus projetos. E a obra que o grande Deus começou na tua obra, Ele é fiel para completá-la. Abraão é visitado pelo próprio Deus, e Deus no capítulo 12 vai dizer: ora, diz o Senhor a Abraão, sai da tua terra. Em outras palavras, Deus está dizendo: se você não sair daí, nesse lugar de morte, existe um muro de morte dentro de Harã. Eu preciso que você saia desta terra. Eu preciso que você abra mão dos vínculos parentescos, que você saia da tua parentela. Eu preciso que você abra mão da casa do teu pai e vá para a terra que eu te mostrarei. E aqui existem três coisas que são muito difíceis de renunciar. O lugar aonde nascemos, crescemos, a nossa parentela,
parentela e a casa paterna dos nossos pais. Deus está falando com Abraão e vendo se este Abraão vai ter capacidade de sair de uma terra de morte. Existem muros que mataram coisas na sua vida, e Deus está dizendo: eu quero que você saia diante destas cercanias, porque eu tenho coisas maiores para realizar na sua vida. Mas eu preciso entender se você está disposto a abrir mão da sua terra, do seu conforto, do seu lugar de segurança. Porque existem lugares que nos dá tanta segurança que nós muitas vezes é que edificamos um muro contra nós mesmos. Deus muitas vezes quer que você saia das cercanias dos muros, mas muitas vezes é você que edifica o muro, dizendo: como é que eu vou sair daqui? Aqui é mais fácil de viver, aqui é mais fácil de se relacionar, aqui é mais fácil de eu sair dos apuros, aqui eu tenho papai, aqui eu tenho mamãe, aqui eu tenho os meus irmãos, eu tenho os meus tios, a minha avó. Perceba que Deus não olha para Abraão com esse olhar. Deus está olhando para ele, acreditando que ele vai se levantar para a promessa não morrer na sua casa. E provavelmente você é alguém que Deus escolheu dentro da sua casa paterna, dentro da sua família, para que abra caminhos, para que os muros vão caindo. Existem pessoas no contexto da sua família que ainda não foram alcançados, mas Deus levantou você para derrubar os muros, para que no tempo oportuno o céu os alcance. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais. E não sei para você, mas para mim, Deus ainda vai apertar um pouco mais, que Ele vai dizer: sai daí e vai para onde eu vou te mostrar. Só Deus sabia, pastor Silvio, qual era o lugar que Deus iria levar Abraão. Abraão vai sair pela fé, e Deus está dizendo a pessoas aqui: existem muros que só vão cair pela fé. Tem muro que Deus não quer que você desça o nível para ir discutir, para ir bater boca, para ir provar nada para ninguém. Você precisa usar a sua fé. E vai, Abraão, para onde eu te mostrarei. Pensa, você sai errante, sem saber para onde você vai. Só que Abraão viveu um período de perda. Abraão viveu um período que talvez ele olhava para a circunstância e não acreditava que talvez sairia daquele lugar, porque toda a expectativa estava no seu pai. Quantas vezes
você cria expectativas erradas em pessoas que trazem ou vão trazer decepções, frustrações, que vão marcar a sua vida de forma negativa, ao ponto de você não conseguir sair do lugar que limita a sua visão. Perceba que Abraão está com os olhos do seu pai, do seu patriarca. Mas quando ele morre, alguém precisa se levantar. Deus está dizendo para algumas pessoas: você precisa se levantar. Você precisa sacudir a poeira e começar de novo. Você precisa reconstruir. E cá para nós, reconstruir é mais difícil do que construir. Mas o céu que lhe fez uma promessa está lhe dizendo: se você estiver na posição, não haverá muro, não haverá muralha que eu não possa derrubar. A Bíblia discorre, dizendo: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. Quantas vezes você ouve palavras que são liberadas contra a sua vida, dizendo que não vai acontecer, que não vai ser realizado? Só que Deus já liberou a palavra ao seu respeito. E a minha pergunta é simples: quem é maior? Quem está liberando palavras contrárias contra a tua vida, ou Deus que Ele fez a promessa? Porque o Deus que Ele fez a promessa está garantindo que Ele vai te engrandecer. O Deus que Ele fez a promessa está garantindo que tu será uma bênção. E quem te amaldiçoar será amaldiçoado, e quem te abençoar será abençoado. Abraão entende isso, e a Bíblia diz que ele sai da terra, ele sai da parentela, ele sai da casa do teu pai, e ele vai em direção aonde Deus o quer. Sabe por quê? Existem muros que, ao invés de cair, vão crescendo. É porque pessoas passaram a não ouvir mais as direções de Deus. Não, mas eu vou fazer assim, do meu jeito assim, vai ser melhor assim. E quando chega lá na frente, se machucam, tropeçam, se ferem, porque não tinha direção de Deus. Deus está dizendo: ande na direção dEle. Apóstolo, mas a direção de Deus muitas vezes me trazem perdas, dores e frustrações. É melhor estar na direção dEle, para que a promessa se cumpra. O texto diz que a promessa se cumpre sobre a vida de Abraão. E agora não se chamará mais Abraão, mas Abraão, porque agora é o pai das multidões. E ele está olhando para dentro da sua casa, e parece que a promessa não se cumpre.
vezes é assim com a gente. Você vai batalhando, vai guerreando, e parece que as coisas não acontecem. Só que Deus está dizendo, não é no nosso tempo. Nós precisamos continuar fazendo o nosso papel, fazendo aquilo que é para nós fazermos. A Bíblia diz que Abraão está olhando para dentro de casa, está ficando velho junto com Sara, e ele está achando que aquele que vai dar sequência vai ser o seu mordomo. E não é. Deus tem uma promessa para se cumprir. Deus vai abrir a madre de Sara e vai dar a ele Isaac. A promessa vai se cumprir. Isaac fala-nos de riso, Isaac fala-nos de alegria. Quando a promessa se cumpre, a gente esquece de tudo de ruim que sobreveio sobre nós, porque nós olhamos para a promessa e dizemos, valeu a pena. Outros vão dizer, eu faria tudo de novo, eu passaria tudo de novo para ver a promessa se cumprir. Só que quando a promessa se cumpre, e eu termino a minha fala para orar com você, quando a promessa se cumpre, Deus desce de novo e diz, pega o teu único filho, sobe ao Moriá e sacrifica-o. Toda vez que a promessa se cumprir, Deus vai querer um sacrifício seu. Terei glória. Toda vez que a promessa se cumprir, Deus vai requerer de ti um sacrifício que você nunca fez. Sobe ao Moriá. Você conhece o desfecho bíblico. Ele prepara os moços, lenha, cutelo, fogo, tudo está pronto. E ele começa a ir para o Moriá. No meio do caminho, a promessa, o filho, vai perguntar, estou vendo tudo aqui, cutelo, fogo, altar, mas cadê o holocausto? E ele vai dizer, pela fé, Deus proverá. Porque quem anda pela fé, vive e experimentará coisas que pessoas naturais nunca experimentarão. Deus proverá. Deus não me deu a promessa para depois tirá-la, mas Deus está testando quem sou eu. Se eu mudei com a promessa cumprida, se eu mudei princípios, se eu mudei postura, se eu mudei caráter, se eu mudei comportamento, o céu está me testando. Sabe qual é o problema? Existem pessoas que não aceitam ser testadas por Deus. Por que comigo? Por que com a minha casa? Por que com a minha família? Deus proverá. Deus proverá para si o cordeiro. A Bíblia diz que o pai de Isaac, Abraão, vai dizer aos servos, aos moços, ficai aqui,
no pé do monte. Porque lá em cima é eu, o moço e Deus. Existem pessoas que estão inseridas na sua vida, que são muros, e que muitas vezes Deus vai fazer você deixá-las no caminho. Deus está dizendo a Abraão: deixa os moços no pé do monte, porque o que eu tenho a revelar a você é a você. Nem todo mundo que está no seu hall de amigos torce por você de verdade, sonha com você de verdade. Nem todo mundo que dá tapinha nas suas costas vai romper com você. E Deus está dizendo: você precisa selecionar quem está na sua lista de amigos. Deixa os moços no pé do monte. E o que eu acho lindo em Abraão, ele é obediente. Ó, vocês fiquem aqui. Vocês carregaram até aqui, mas daqui para cima sou eu. Deus está dizendo para alguém aqui: vai ter momento que quando Deus estiver testando você, que vai ter gente para te ajudar a carregar a carga. Mas vai chegar um momento que vai ser você que vai ter que carregar a carga. Quando os moços ficam no pé do monte, Deus está dizendo a Abraão: o que eles puderam fazer, eles fizeram. Agora é eu e você. Abraão sobe, prepara o altar, prepara o cutelo, prepara a lenha, prepara o seu filho para sacrificá-lo. Só que Deus não recebe sacrifício humano. Mas o que Deus mandou ele fazer, ele fez, crendo que Deus proveria. Você está numa campanha em que as trombetas foram tocadas e o muro não caiu nem para frente e nem para trás. A terra abriu e engoliu o muro.